Ver aqui a simbologia. Simbologia pneumática e tecnologia do vácuo. Galera, esse material aqui, eu acho que eu já havia falado com vocês na aula passada. Eu peguei de um livro de automação industrial. Então, tudo que vocês estão vendo aqui está em. Não sei se o Marcelo disponibilizou para vocês algum livro ou um arquivo em PDF de, dessa parte de comandos hidráulicos e pneumáticos, mas tem uma série de automação industrial de onde eu coletei esse material. Então, representação Professor, simbólica. Opa! o senhor vai mandar esses slides no grupo para a gente ver lá, que nem eu cheguei agora há pouco. Ô, galera, show de bola. Vocês estão afim dos slides? Eu posso converter e disponibilizar os slides no grupo, mas eu estava disponibilizando a gravação para vocês no grupo. É bom ter os slides também para ir lendo, né, professor? Só por... Show de bola. Então, quando finalizar a aula, eu encaminho para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, a representação simbólica de acordo com o tipo de acionamento. Então, na simbologia de uma válvula de controle direcional, essa aqui eu acho que nós já vimos, né, pessoal? Quando o rolete é direcional, retorno, legal. Isso aqui eu acho que já nós vimos no outro slide, também já está lá. Então, mas eu vou ver que talvez tenha mudado alguma coisa. Então, na simbologia de uma válvula de controle direcional, duas vias normalmente fechada, tipo rolete, notamos que enquanto a válvula direcional não é acionada, não existe a passagem de ar comprimido do pórtico 1, que está a pressão, para o pórtico 2, que é a utilização. Quando o rolete é acionado, ocorre a passagem de ar de 1 para 2. Então, quando tiver aqui uma carga nesse rolete aqui, nesse fim de curso, ele muda essa condição. Então, está pressurizado aqui no 1, essa seta sobressai aqui, dando passagem para 2. Então, esse quadrado que vem em cima desse quadrado, comprime essa mola aqui e dá passagem para a utilização. Então, quando o rolete é desacionado, o retorno da válvula se dá pela pressão da mola. Então, se o fim de curso ou o atuador sair de cima desse rolete, fim de curso, essa mola muda a condição, deixando o estado bloqueado novamente. Eu falei que nós já tinha visto que nós não tínhamos, não. Eu só confundi com o enunciado aí, pessoal. Isso aqui nós nós não vimos na aula passada, ou no slide passado. Então, há certos posicionamentos que devem ser considerados de acordo com o movimento a ser executado. Temos três tipos de posições. Posição de repouso na instalação. Então, a instalação está sem energia, instalação toda pneumática, e o estado dos componentes é definido pela configuração geral do sistema. E também a posição de repouso dos componentes, pessoal. Então, posições que assumem as partes móveis de uma válvula quando ela não está acionada para válvulas que possuem uma posição definida de repouso, por exemplo, o retorno por mola. Então, muitas vezes, quando nós for analisar um diagrama pneumático, vocês vão bater o olho e vão ter dúvidas, com certeza vai surgir as dúvidas, mas daí nós vamos solucionar nos encontros presenciais, até mesmo aqui quando nós tivermos uma situação, se eu apresentar para vocês os diagramas pneumáticos que ele vai estar acionado, pessoal. Então, vocês vão se questionar, ô, professor, mas aqui está normalmente aberta. Mas é porque o atuador está recuado, então já está pressionando um devido rolete. Ou até mesmo um sensor já está identificando que está a presença do atuador recuado. Então, aparece que está como acionado. Mas, muitas vezes, ele é normalmente aberto. Ele só está acionado porque o rolete, o sensor está detectando a presença do atuador. Mas quando partir esse atuador, vocês vão perceber que ele trata-se de um atuador normalmente aberto. Então, olha só, aqui a representação simbólica dos componentes, aqui os atuadores e as válvulas. Inicialmente ele está recuado nesse sentido e normalmente é avançado. Então depende da configuração, o estado que vocês queiram fazer o projeto pneumático ou eletropneumático. Então aqui está como a representação em repouso, pessoal. Ele avançado aqui, ele está em repouso, porque esse atuador em repouso, ele fica normalmente avançado. E quando ele exercer um trabalho, tem que vir um fluxo pneumático nesse sentido aqui para recuar sua posição de trabalho. Mas ele avançado, ele está normalmente avançado. Está em repouso. Aqui é a posição em repouso, né? E aqui, olha só, a pressão já está dando passagem, então está inicialmente acionada. Então, nós temos que analisar essas duas condições.
Aqui um atuador que já está, talvez, que nem eu já comentei ali com vocês, ele está recuado, mas já está dando passagem. Mas ela está em repouso, ela é dessa forma. Mas como ele já está recuado, vai aparecer na simbologia, no diagrama, dessa forma aqui. Aqui os roletes do tipo escamoteável, o sentido de acionamento, então aciona nesse sentido de cima para baixo. De baixo para cima, vence essa articulação aqui, não aciona a válvula. E nessa outra configuração, o tipo de acionamento dele é de baixo para cima, e de cima para baixo não vai acionar. E no esquema deve ser indicado o sentido de acionamento do gatilho. Então, se tiver um gatilho inserido num diagrama pneumático, tem uma setinha. Essa seta aqui vai identificar que ele vai acionar no retorno. Então, no avanço ele não aciona, mas no retorno ele aciona. E aqui também, ele vai acionar momentaneamente, mas já vai sair da configuração. Aqui olha a setinha, essa seta aqui, que quando ele avançar, ele vai acionar o gatilho momentaneamente e tem que desacionar. Esse tipo de gatilho, pessoal, é só para mandar um pulso pneumático momentaneamente. Ele não permanece acionado, senão nós utilizaríamos o rolete normal. Esse tipo de gatilho é só para eliminar a sobreposição de sinais em lados opostos na válvula de controle direcional. Então, por isso que ele aciona momentaneamente, mas desaciona em seguida. É só um pulso pneumático para comutar uma válvula e ele logo é desacionado. Por isso que ele é do tipo gatilho. E aqui a nossa tecnologia do vácuo. Então, as aplicações do vácuo na indústria são limitadas apenas pela criatividade ou pelo custo. As mais comuns envolvem o levantamento e o deslocamento de cargas, como movimentação de cargas, manipulação de peças frágeis, manipulação de peças com temperatura elevada, utilizando ventosas de silicone. Então, operações que requerem condições de higiene. Então, vocês vão se deparar, talvez futuramente, ou se vocês já estão no meio aí onde é que tem empresas que utilizam a tecnologia do vácuo, que são as ventosas. Então, ao invés de deslocar através de um atuador linear, rotativo, é o próprio a sucção pneumática, essas são as ventosas que vão ser inseridas sobre uma determinada peça e um outro mecanismo vai levar para um outro setor, talvez. Ou só vai elevar, tirar de uma esteira, colocar numa outra, um braço robótico que possa utilizar essa tecnologia do vácuo. Movimentação de peças muito pequenas, também utilizadas, ventosas. Movimentação de materiais com superfícies lisas, o mais usual, pessoal. Então, superfícies que não são totalmente planas, hoje existem tecnologia, recursos para succionar, utilizar essa tecnologia do vácuo. Mas o mais recomendado é fazer a sucção, a movimentação numa superfície plana. Então, o que nós podemos fazer lá nos ensaios presenciais? Utilizar lá o gerador de vácuo com a ventosa e movimentar o celular, que tem a superfície ali plana. Vocês vão ver que dá para movimentar de um lado lá da bancada do outro. Então, daí é complicado, porque nós não temos muitos recursos, mas os recursos que nós temos lá é interessante para vocês analisarem a possibilidade de inserir na indústria, pessoal. Nós não temos um atuador lá sem haste lá para nós fazer uma ideia de, digamos, de sistema industrial mesmo, né? Então, mas dá para vocês movimentar com a mão mesmo, posicionar em cima do celular, jogar lá em cima de uma outra carteira, então vocês vão ver que é possível. Ao invés como eu falei, assim, com o braço, ou você segurando uma mangueira, quando criar o vácuo, o braço de vocês seria um braço robótico. Então dá para vocês imaginar essa condição. Ou um atuador, digamos, linear, que podia avançar, detectou o final de curso, ele succiona. Daí retorna arrastando a peça, talvez, não sei. Então isso aí nós vamos fazer lá no momento presencial. Então, a palavra vácuo, originário do latim vacus, significa vazio. Entretanto, podemos definir tecnicamente que um sistema se encontra em vácuo quando está submetido a uma pressão inferior à pressão atmosférica. Então, no exemplo, é efetuada a retirada de uma tampa móvel. Com a retirada da tampa, vai ser criada uma pressão negativa, menor que a
pressão atmosfera, que é o nosso vácuo. Então aqui nós temos uma figura aqui que exemplifica um pouco a tecnologia do vácuo. Então nós temos uma força de deslocamento de 2 kg força que é aplicada. 2, na tampa móvel, aqui nós temos uma área de 2 centímetros quadrados. 3, resultará numa pressão negativa de menos 1 kg força por centímetros quadrado, gerando um vácuo de menos 1 kg força no interior do recipiente. Essa pressão negativa de pressão é inferior à pressão atmosférica externa a qual está submetida o recipiente. Então, como é que nós vamos saber que essa pressão é negativa? Como está succionando, 2 kg força então, a fórmula de pressão é pressão sobre área. Então, como nós temos uma força de sucção aqui para cima, está vedada aqui essas laterais, nós vamos ter 2 kg força agindo nessa superfície. Então, 2 kgf, dividido pela área que está dada ali, que é 2 centímetros quadrados. Então, 2 dividido por 2 é 1 kg força, a pressão, por centímetros quadrados. Só que vai ser negativo, então menos 1 kg força por centímetro quadrado. Agora, se fosse nesse sentido aqui, pessoal, então seria 1 agindo aqui sobre a seta, aplicando para baixo, digamos, essa carga. Então seria 1 kg força por centímetro quadrado, numa área de 2 centímetros quadrados, e a aplicação de uma carga de 2 kg força. Tá? Então aqui seria a parte de sucção. Nós vamos ver lá, nós vamos ter um gerador de vácuo, mas nós vamos entender um pouco mais como que é criado esse vácuo negativo, que é o efeito Venturi. Então, o efeito Venturi, então, para aplicações industriais, há outras formas mais simples e baratas de obter o vácuo. Uma delas é a utilização do efeito Venturi. Então, essa técnica consiste em fazer fluir o ar comprimido por um tubo que possui uma redução do diâmetro interno, provocando um estrangulamento à passagem do ar comprimido. O ar que flui pelo tubo, ao encontrar a redução, tem seu fluxo aumentado devido à passagem estreita. Então, o aumento do fluxo do ar comprimido no estrangulamento provoca uma sensível queda de pressão na região. Então, um orifício externo construído estrategicamente na região reduzida do tubo sofrerá, então, uma depressão provocada pela passagem do ar comprimido pelo estrangulamento. Isso significa que surgirá um vácuo parcial dentro do orifício que, ligado à atmosfera, permitirá que o ar atmosférico, cuja pressão é maior, penetre no orifício em direção à grande massa de ar que flui pela redução desse tubo. Aqui, ó. Olha só. Nós temos a pressão. O ar comprimido entra pelo pórtico P, então está entrando o ar comprimido aqui. 2, sai o ar pelo pórtico R, então entra aqui em P, sai pelo R. E a restrição provocada pelo aumento da velocidade do ar comprimido, então, ó, nós temos um pequeno orifício. Então, olha só, pessoal, passando esse ar em alta velocidade, ele cria uma sucção, gerando um vácuo parcial nesse orifício, por onde o ar atmosférico penetra do pórtico A. Então, olha só, então é isso aqui que acontece. Tem os geradores de vácuo, então abre uma válvula de controle direcional, talvez, e passa por um gerador de vácuo em alta velocidade esse ar comprimido. E tem uma restrição e vai criar essa sucção. Então, é o que acontece lá no lubrifil. Você lembra que eu falei para vocês que tem um tubinho? Então, você vai filtrar, vai regular a pressão, e com a passagem do ar comprimido, sobre esse tubinho, cria uma sucção das partículas de óleo. Então, ele cria uma sucção, um vácuo inicial ali. Então, esse aqui que é o nosso efeito Venturi, pessoal. Tá? Então, olha só, passando o ar comprimido rapidamente aqui, cria uma sucção nesse ar. Então, esse aqui seria o pórtico A. Aqui o pórtico P e aqui o pórtico R, que seria a saída. Então, passando
um ar em alta velocidade P para R, nós vamos ter uma sucção nesse orifício denominado A. Show de bola, meus amigos. Aqui uma simbologia das ventosas. Então, específico para a superfície plana. Aqui, uma ventosa para aplicação em superfície plana de qualquer seção. Aqui, material poroso, seção fina. Então, tem várias simbologias. Olha só, que nem eu falei para vocês. Hoje nós temos, é existente outra tecnologia da ventosas. Então, cria-se um vácuo succionando, é como se fosse uma mão, pessoal. Então, você consegue pegar superfícies esféricas, é tipo uma bolha. Você vai, essa bolha em contato com o material, cria-se um vácuo e ela abraça determinado material. Então, eu até tentei aqui, antes de iniciar a aula, buscar um vídeo para falar mais sobre isso aí, mas não consegui encontrar. Eu vi no Instagram aí que é existente uma tecnologia bem bacana que nós não temos para a demonstração na unidade, mas através de vídeos é existente e uns outros tipos de sucção. Outro tipo de utilização do vácuo para pegar, succionar alguma determinada peça, um determinado material. Beleza, meus amigos? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu terminar aqui. Já vou encerrar esse conteúdo aqui também.